Olá, sejam muito bem-vindas. Segundo episódio do nosso podcast Desbloqueio o Amor. Me chamo Vanessa de Maria. Sou terapeuta comportamental, especialista em gestão emocional. E temos aqui a Patrícia De Luca, Eu sou psicóloga, terapeuta integrativa e vamos juntas falar sobre o amor não é leve. porque a gente tem esse estigma e que cada vez mais vem sendo confirmado. Instagram, TikTok, né, influencers e pseudo, né, profissionais aí de relacionamentos, dizendo que o amor bom, o amor verdadeiro é o amor leve, como se quando as coisas fluíssem automaticamente, sabe aquela coisa de conto de fadas e aquelas histórias da Disney, Apaixonado, né? e Tudo tudo flui, não tem impedimento nenhum. E acho que é isso que quer dizer que o amor é verdadeiro e que o amor é um amor saudável, quando na verdade isso está bem desajustado. Porque se a gente pensar bem, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: tá muito mais para um Shrek da vida do que para um Adoro filme Shrek. de lá de conto de fadas e das princesas. Porque se a gente olha para o Shrek, é exatamente isso, né? São dois ogros, né? Que têm ali os seus defeitos, que estão ali em alguns momentos não se entendendo, mas que escolhem fazer dar certo, ou seja, têm os seus defeitos e escolhem tentar fazer dar certo. E o príncipe encantado no filme é a piada da história. Que tá ali preso na mamãe, e que se acha bonitão e o gostosão, e que ele tem tudo e tudo mais. Ou seja, é exatamente isso, não é vida real. Sabe, vida real são duas pessoas completamente diferentes, com histórias, com bagagens, com traumas relacionais, e que se encontram em algum momento da vida e que tem essa disponibilidade que é muito importante, estar disponível para um relacionamento, porque muitas pessoas estão indisponíveis para tentar fazer dar certo. Então não vai ser totalmente leve, porque são dois seres humanos diferentes. Isso está estragando muito as pessoas, está fazendo com que as pessoas deixem de se relacionar e se isolem cada vez mais, porque quando não encontra essa leveza, desiste. Existe. E essa disponibilidade também ela é bem relativa, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela acha que ela está disponível e quando vai ver ela não está disponível. É que é diferente querer de estar disponível. É. E a disponibilidade, às vezes a pessoa nem está tão disponível assim, mas ela quer isso, mas ela quer bastante. Então, a disponibilidade tem a ver também, ela vai passar pelo lugar, o que eu escolho para a minha vida, né? E às vezes a gente fala que a gente está disponível, mas lá no inconsciente, que foi o outro podcast que a gente falou sobre o nosso inconsciente, não está nada disponível. E às vezes essa busca pela leveza é justamente o inconsciente falando aqui, né? Isso, te fechando, porque se não tá leve, não vou me relacionar. Você quer muito, você fala, você verbaliza, você busca, você se coloca à disposição no sentido de se relacionar, mas aí quando vem aquela pessoa que poderia dar certo, você trava e começa a procurar defeito, começa a procurar situações para você se afastar. É o seu inconsciente falando: opa, eu não quero sofrer de novo. E às vezes é um defeitinho que todo mundo tem, né? Que na verdade é o jeito da pessoa funcionar. Você transforma aquilo na pior coisa. E aí você fala assim: não é leve, não é leve, porque é uma coisa. E uma coisa, ela não está representando ser leve, ou não está representando ser leve. Está representando a não disponibilidade, está representando o medo, está representando a negação, está representando tudo aquilo que você escolheu colocar para debaixo do seu tapete. Então, nesse negócio não é leve, é porque eu não quero olhar para aquilo que me incomoda, né? Não quero olhar para os meus defeitos, não quero olhar para os defeitos do outro. Gente, relacionamento, ele ativa gatilhos em nós. Não tem jeito. Ele vem porque lembra que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para melhorar, para. E senão a gente nem estava mais aqui, né? Já tinha ido embora já. Então, e é para isso que vem. Obviamente que a gente não tem que se sujeitar e estar num relacionamento que mais faça a gente sofrer do que feliz do que vem. Mas é disso, porque vão ter situações bobas, como, por exemplo, deixar a toalha em cima da cama
que perto do que a pessoa é e representa e faz por você, eu deixar a toalha em cima da cama não é nada. Mas você vai focar naquele problema, naquele defeito, para ficar deixando a situação mais pesada, para falar que o relacionamento é ruim, que é difícil, que aquela pessoa não serve. Você vai ficar procurando muitos defeitos. E isso é só para se proteger, para não se arriscar, para não correr o risco de sofrer de novo. Lembra? O cérebro foge da dor e busca prazer o tempo todo. Então, é nesse lugar que a gente tem que entender que não vai ser leve por isso. Você foi criado de um jeito, a pessoa foi criada de outro, você tem crenças, a pessoa tem outras crenças. Ela tem um jeito de viver, ainda mais dependendo da idade, se morou muito tempo sozinho, se já teve outro relacionamento, está traumatizado. Você tem um jeito de viver, a outra pessoa tem outro. Às vezes as pessoas gostam muito sozinhas uma vida inteira, não sabe se relacionar junto, porque nunca tiveram essa experiência junto. Às vezes um teve um relacionamento, o outro não teve, ele tem experiência de um relacionamento, o outro não teve. E aí vai entrar em conflito porque o outro não sabe fazer as coisas juntos. Mas aí está a disponibilidade, a vontade de tentar fazer dar certo e não desistir nas primeiras dificuldades, porque a questão da leveza está aí. As pessoas acham que só vai fluir, que não vai ter desentendimentos, que vão Não, gostar das mesmas não coisas, vai se que não machucar. vai se machucar, que não vai ter de problemas, que não vai ter desavenças, brigas, desentendimentos. O relacionamento ele é feito de você saber brigar. A briga vai acontecer. Não tem como. É você saber brigar, é você saber não insultar o outro, não humilhar o outro, você saber que você tem que se conter nas suas emoções, você saber como se comunicar, a hora de parar, nem toda discussão ela tem que ter um começo, meio e fim naquele momento. Isso de, na minha opinião, não dormir brigado é muito relativo. As pessoas muitas vezes não estão prontas para ter a conversa, se forçam a ter a conversa para não dormir brigado. Se você Não, não está mas pronto para terminar aquele assunto, vamos parar aqui, a gente está se exaltando, não está legal, vamos fazer essa conversa em outro momento, porque você está muito mais poupando o relacionamento do que, cara, o dormir desentendido, brigado, vai ser muito pior. às vezes a pessoa fala assim, ela não precisa ir lá e discutir a relação naquele momento que ela não está pronta. Mas não custa dar um beijinho. E você não perdeu o É. amor. Você não concordou em determinado assunto, né? Não se entender em determinado assunto não quer dizer que aquela pessoa já não Não serve serve. para você. Exatamente. É isso também, pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão colocando muito isso. Ou é ou não é. Se não te agrada, se não corresponde ao que você quer, manda embora, não é para você. Não é assim, gente. Todo mundo tem. Você é perfeita? Eu não sou. Você é? Não, Deveria ser perfeito. não é. Deve ser muito chato, né, pessoal? Eu gostaria de ser perfeita. Porque, gente, pensa, não é como eu vou exigir que o outro seja. É injusto. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. Pensa bem, você olha para o espelho, não gosta do que você vê, olha e fala assim, nossa, eu queria ser diferente, queria mudar isso, queria alterar, nossa, tô horrível, deixa eu me arrumar. Mas você quer que aquela pessoa que acordou do seu lado, que acabou de abrir o olho, igual você, quando vai olhar para o espelho, olhe para você, te ache linda, maravilhosa, fala que te ama, e fala que você é espetacular. Mas quando você olha no espelho, você não pensa isso de você. Olha o peso que essa pessoa está tendo que carregar de te convencer todos os dias que você é isso. É muito pesado. E É é, um lugar difícil de estar. e é baixa frustração, baixa tolerância à frustração a pessoa tem, né? De sempre ter que. Tem alguém ali falando aquilo para ela. E fica pesado, gente. A gente tem que entender isso. As nossas dores, os nossos traumas, as nossas questões, não que o outro não possa e não vá vir trabalhá-las, que a gente falou que eles vão sempre ativar gatilhos, mas são nossos. Eu não posso pegar essa mochila e entregar para a pessoa que está comigo, falando, Tó, resolve, porque agora você chegou para resolver a minha vida. Ninguém vem para resolver a nossa Aí vida. você vai lá para a televisão, É, o controle e ficar assistindo televisão enquanto e o outro isso não atende às suas necessidades, Não né? é assim que funciona. Você é responsável por resolver os seus traumas, as suas questões. O outro, ele vem para partilhar com você. Assim como ninguém vem para te completar. Você tem que transbordar com o outro. E não está faltando um pedaço. Está faltando um pedaço, está errado. Outro dia, uma pessoa estava perguntando assim, por que que as mulheres, isso pode ser tanto para mulher quanto para homem, tá? Mas por que que as mulheres estão sempre insatisfeitas
com as necessidades delas, e os homens têm sempre que atender todas as necessidades delas, né? E aí foi interessante que eu escutei de uma outra pessoa falando assim, é porque muitas vezes essa mulher teve todas as necessidades delas atendidas pelo pai. E pode acontecer ao contrário, do rapaz com a mãe, né? Então ele acha que não tem que fazer esforço, ela acha que não tem que fazer esforço. Então, se eu tive tudo de mão beijada do meu pai que me ama, se ele teve tudo de mão beijada da mãe que ama, então o parceiro e a parceira tem que fazer pelo outro. Eu não preciso fazer esforço nenhum, porque eu só preciso desejar, e o outro só precisa me atender. E aí vai ser leve, né? Aí vai ser muito leve, né? E vai ser pesado para o outro, Exato. né? Então, é a corresponsabilidade, né? Ser responsável, mas o outro também é entender qual que é o limite de um, qual que é o limite do outro. Então, não é leve, porque você vai ter que se desfazer daquilo que você tem como certo na sua família, como o que você recebeu lá, né? Que a gente fala assim, lá em casa, o certo era isso, né? Na minha casa, o certo era isso. Então, ela vai ter que se moldar e atender às minhas necessidades, só que não, né? Então, a leveza, primeiro que não é leve, porque você se despir daquilo que era certo para saber o que, que vai validar, o que, que vai funcionar no relacionamento agora, é você falar: olha, ou lá em casa, então, beleza, foi assim, mas o que eu quero construir aqui? Eu quero fazer tudo igual que era lá, você não vai ter uma, uma família, uns descendentes que possam escolher de forma diferente uma evolução. Vai continuar sempre na mesma, e a evolução exige desconstrução para reconstrução, né? Então, essa leveza, ela não vai existir dessa forma, né? E a gente entender que eu só vou poder fazer isso ou ter isso se eu me comunicar. O Uhum. outro não tem a obrigação de saber, o outro não tem a obrigação de adivinhar. Se eu não disser, o outro não tem. Gente, eu já fui essa pessoa de fechar a cara, ficar de bico e todo mundo perguntando o que que foi, que foi. Nada, nada. Mas por dentro, assim, como vocês não sabem por que que eu tô assim? Porque como você não sabe, foi você que fez isso pra mim, pra eu ficar desse jeito. Quando o outro não tem a obrigação de saber, o outro não tem a obrigação de adivinhar. Parece óbvio, mas não é óbvio. E aí você está trazendo de novo um peso para a relação sem necessidade. Porque você está jogando a responsabilidade para o outro. Para você tá leve e para o outro tá pesado. Porque o que, que eu fiz? Onde eu errei? O que, que aconteceu que eu não sei? Se coloca no lugar da pessoa tá ali te isolando ou né, fazendo um tratamento de silêncio ou brigando com você. E você, mas o que, que eu fiz? Eu não fiz nada, nem sei onde eu errei, eu não sei o que aconteceu. E aí você não recebeu a informação. Às vezes a gente faz isso, a gente acha que o outro tem que adivinhar. Eu fechei a cara e ele tem que adivinhar por que que eu fechei a cara. Mas foi naquela hora que ele falou X que eu fechei a cara. Foi na hora que ele se comportou Y que eu fechei a cara. Gente, para ele é normal, para ele tá tudo bem. Eu já ouvi situações que eu achava que o que eu estava fazendo era comum, para a pessoa era absurdo. Isso porque culturalmente é diferente também, os valores são diferentes. E muitas vezes, às vezes eu tenho cliente que fala assim: ah, mas precisa ser leve o relacionamento. Tá, e acaba sendo leve, mas a primeira briguinha a pessoa rompe. Por quê? Porque ela não colocou de verdade o que ela gosta, o que ela não gosta, que é isso que a Vanessa está trazendo, né? Ela não sabe ouvir. Não sabe, e a pessoa não consegue nem colocar, porque ela acha que isso vai pesar o relacionamento. Mas é um relacionamento fake, né? Porque não tem relacionamento ali. Tem ali um coleguinha que, por acaso, vocês têm relação também, né? Uhum. E aí, só vou falar as coisas boas. E eu guardo as coisas ruins para mim. Não vou brigar. Então, a pessoa, se ela teve muita briga na família, então ela odeia briga. E aí ela não quer que tenha um relacionamento que tenha briga. Mas não é. E aí ela omite o que ela desgosta. Então ela não tem briga e não tem verdade também ali, né? Porque não é um relacionamento fake. Relacionamento fake é isso. Eu não falo que me desagrada e pronto. Aí é leve, parabéns. A primeira briguinha não Para vai todo durar. mundo que olha de fora, e a gente entra nessa questão do leve nisso, gente. Presta atenção, o quanto de relacionamentos lindos, maravilhosos, que eram postados nas redes sociais e que do nada, que nunca é do nada, acabam. E tem acabado cada vez mais. A gente tem visto muito isso. Por quê? Porque o que se vende
na internet não é a briga, não é o problema. É essa fantasia, é essa coisa de que ai, é leve, é gostoso, são só momentos bons. E aí, daqui a pouco, nossa, era um casal lindo, maravilhoso, perfeito. Acabou por quê? De onde que aconteceu isso? Que hora que a gente não viu? O que estava acontecendo? Porque era bastidor. E o bastidor eles não querem mostrar. Porque, gente, são duas pessoas, são dois seres humanos. Todo mundo vai se desentender, todo mundo vai brigar, todo mundo vai discutir. Mas aí entra de novo. É saber brigar, é saber discutir, é saber a hora de parar, é saber a hora de voltar. Muitas vezes é literalmente você agendar uma briga, uma discussão. Assim, ó, não tá legal aqui hoje, a gente não tá, mas vamos resolver isso amanhã? Ou amanhã não dá, depois de amanhã, vamos marcar um dia, um horário para a gente falar sobre isso, porque isso parece ruim, mas na verdade é só você falando assim, ó, eu preciso respirar, você precisa respirar, e aí depois a gente com a cabeça fria a gente conversa. E às vezes pode ter a briga, pode ter o conflito, pode ter o confronto, são níveis diferentes, né? E às vezes você fugir do conflito, né? Você foge de um conflito e aquilo fica maior dentro de você. Você está evitando, mas está crescendo, está alimentando um monstro dentro de Aí vai virar você. uma briga. Então, o conflito pode ser o confronto, pode ter um conflito, mas pode não virar aquela briga homérica, entende? Que a briga, na verdade, não é a briga de gritaria, né? Que a gente É, está querendo dizer aqui. A briga isso, é o desentendimento, a discussão. Entrou na gritaria, já está, né? Já tá. fugiu, porque já está não tá havendo respeito. Né? Eu sempre gosto de falar, para mim, relacionamento é baseado em verdade, respeito e diálogo. Porque se você tem verdade, você está colocando para o outro aquilo que você é, aquilo que você acredita, né? Você tem o respeito com o outro, respeito consigo mesmo, de lidar com a verdade, por mais que doa, e o diálogo. Sem o diálogo, sem essa conversa, essa troca, não flui, não vai. Você está colocando peso onde não tem que ter peso, ou você está querendo trazer leveza onde era para ter o momento do conflito, das divergências. E você está evitando algo só para dizer para os outros que é lindo, maravilhoso, para você mesmo que, nossa, eu não tenho problemas no meu Não relacionamento, vou fazer igual os meus pais, não né? vou fazer igual, porque tinha muita discussão, então eu acho que não tem que se discutir. É o aprender como que o outro funciona, é o aprender como você funciona dentro do relacionamento, deixar isso claro para o outro. Olha, eu não sei como é, como você é, eu estou aprendendo a lidar com você. Você não sabe como eu sou, você vai aprender a lidar comigo. Só que ele só vai aprender se você falar. Isso, e também às vezes a pessoa desiste de falar, desiste porque o outro também não ouve e não se prontifica a fazer diferente. E a pessoa fala assim, então não vou brigar, também não vou falar nada, mas isso é um relacionamento mais de longo prazo, né? Nem sempre. A pessoa não, se ela não está disposta a conversar, ela some, ela não Esse responde. relacionamento é muito comum, isso também. Mas pegando relacionamentos de longo prazo, às vezes as pessoas desistem de se comunicar, né? E aí, porque acha que vai ficar leve o relacionamento se ela não falar nada. Só que ela está desistindo dela. Ela está desistindo de ser feliz. Porque Sim, uma parte dela está morrendo. E continua ficando mais pesado ainda. mas, Fica pesado porque tem um custo. Isso custa para o próprio ser da pessoa se calar. mas também tem, você falando isso agora, aquela pessoa que fala assim, eu insisto, 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 na hora que eu cansar, eu já não quero mais o relacionamento. Mas continua ali. Ela não cansou de verdade. Ela cansou e está uma morta-viva ali. Gente, essa é a pior coisa para você, para o parceiro, para a parceira, para os filhos e para a relação, E né? ali ela buscou esse diálogo, fala, 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 e chega uma hora que ela fala assim, cansei, não, na hora que eu parar de me comunicar é porque eu já cansei, eu não quero mais. Então, é entender que os extremos nunca vão ser ideal, né? O outro, se você permaneceu ali enquanto você falava, também foi uma escolha. Você vê que aquela pessoa não queria mudar e você continuar ali. E aí você fala, não, mas eu tentei. Você tentou de verdade? O que você tentou de verdade? Porque só falar, só comunicar, e aí? Não comunicou, não quer de volta, não vai dar certo. Por que você insistiu? Por que você ficou? Né? E aí a gente tem essa questão também de jogar muita responsabilidade para o outro.
né? O outro tem que fazer, o outro tem que me dar, o outro tem que corresponder. Mas e eu? O que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar? O que que eu posso acrescentar na minha relação, no meu ser? Achar que da forma que eu. Vamos lá, bom. Surgiu uma ideia aqui, ó. Surgiu uma ideia aqui. Eu tenho que ser amada do jeito que sou. Gente, ninguém nasce de um jeito e morre do mesmo É o jeito. síndrome de Gabriela, né? Então, assim, o verdadeiro amor é aquele que vai me amar do jeitinho que eu sou. Gente, não existe também, vamos combinar. Que você muda, que você. O outro tem direito de não gostar em coisas em você, mas você também tem o direito de não gostar em coisas nele. Porque essa pessoa que fala isso, né, vai me amar do jeito que eu sou, é aquela que encontra muito defeito nas outras pessoas e afasta, né, os outros, tipo, ah, não me serve porque encontrei defeitos. Mas você também tem. E o amor é justamente isso, é você entender que você tem defeitos, que o outro vai ter defeitos, e que você tem que estar disposto a entender se aquilo é saudável para você ou não, e se for, você permanece, se não for, aí sim você vai embora. Você não vai ficar se forçando, mas também todo mundo tem defeito, vai aparecer coisas que você não gosta tanto, mas é tolerável. E aí você vai entender que compensa diante de outras coisas que a pessoa te entrega. Só que você tem que dar oportunidade para o outro querer mudar. E tem gente que fala assim: eu não vou falar, eu vou só observar, porque aí eu vou saber se a pessoa é aquilo mesmo ou não. Teste, o É, famoso fica teste. testando. Porque acha que se falar, a pessoa vai fazer só porque está falando e não está sendo ela. Só que se não é dela, ela pode até fazer porque você falou, mas daqui a um tempo ela Não vai vai sustentar. voltar a fazer, ela não sustenta, porque não é dela. Só que é injusto com o outro lado, a pessoa não saber que está sendo testada, a pessoa não saber que está incomodando, está achando que está abafando o que ela está fazendo, está agradando o outro, e vai continuar, porque acha que o outro não está falando nada, está sendo bom. E o fato dela não ter oportunidade de decidir se eu quero mudar ou não. Tudo bem, a pessoa, o teste, eu até entendo que o teste ele funciona com a pessoa que sofreu bastante e ela não quer entrar numa furada, né? Ela não quer entrar. O mínimo saudável para a pessoa poder falar assim, nossa, eu não vou me ferrar mesmo, tudo bem. Mas chega uma hora que é só o medo da pessoa falando. É só o medo dela. Tá vendo? Ela não é confiável. Tá vendo? Ela fez isso porque não serve para mim. Tá vendo? Então, ela usou o teste para se defender. Como ela não se curou da dor de antigos relacionamentos. Por isso que desbloquear o amor ele é muito importante. Porque você vai lá atrás, olhar aquilo com outro olhar, não com o olhar da dor, não com o olhar da ferida, mas com o olhar de uma pessoa adulta que quer resolver a própria vida. E aí ela consegue olhar para aquele outro relacionamento, fala assim, tá bom, é um lugar saudável aqui para mim, né? Claro, você precisa se proteger, mas com aquele lugar de que você quer provar que aquela não, tá muito bom para ser verdade, não é a melhor coisa, não é a melhor coisa para ninguém, é aquele negócio, né? Não é justo para você, não é justo para outra pessoa, não é justo para a relação, não é justo para algo que você quer construir, né? Mas tudo bem você não ir também de cabeça e ignorar todos os sinais, não é isso, Não né? é essa a intenção. É você se permitir se conhecer, você permitir o outro te conhecer, você entender que ninguém tem obrigação de adivinhar nada, você entender que o outro tem a possibilidade de escolher melhorar ou não, mudar ou não. Eu não sou a mesma pessoa, eu sempre falo isso para as pessoas, gente. Tem pessoas que me conheceram uns anos atrás que, se me virem hoje, e vão falar, você foi abduzida e cuspida aqui de novo. Porque não é a mesma pessoa, de todos os sentidos. E aí você quer colocar que a pessoa não tem o direito de escolher se ela quer mudar ou não pela relação, dela olhar para o outro e falar assim, poxa, por você vale a pena. Por você eu quero tentar melhorar, por você é aquilo. Eu quero oferecer o meu Eu melhor para quero você. oferecer o meu melhor, porque isso também é um outro ponto, que às vezes a gente ouve assim, eu espero que você consiga coisa melhor. Uhum. Mas por que não eu tentar ser esse melhor? Ah, é que- Quando a pessoa está dizendo isso, que você consiga coisa melhor, é eu não estou disposto a mudar para te entregar o que eu sei que você merece. Então, eu não vou ficar, porque eu não quero mudar. Você merece coisa melhor, porque eu não vou ser esse melhor para você. Uhum. Mas existem pessoas que estão dispostas a dar o melhor e melhorar, mudar por você. Só que se você não falar, a pessoa não vai saber.
Sim. E aí você manda embora só porque achou que não servia para você por conta de alguns pontos que ela nem teve a oportunidade de saber, ela nem teve a oportunidade de falar assim, poxa, eu posso tentar me ajustar nisso aqui sim. Eu posso não te entregar tudo o que você quer, mas eu posso entregar um pouquinho. Será que esse pouquinho que eu consigo para você é suficiente? Isso é testar. Isso é ver se dá certo. Não é só você ficar observando e esperando o outro fazer. Você só tá esperando o outro se ferrar, sabe? Você tá esperando o outro cair na casca de né? Crença, que foi aquele que a gente falou Só falta rir, né? Só falta eu sabia que você ia fazer, eu sabia que você ia fazer. Que entra na questão do inconsciente que a gente falou no primeiro, que é justamente isso. Eu quero tanto comprovar minha crença, que eu tô certa, que aquela pessoa vai me abandonar, que aquela pessoa vai me trair, que aquela pessoa vai fazer aquilo comigo, que eu praticamente, inconscientemente, crio o caminho certinho para a pessoa fazer. Sim, até as falas, As né? falas, os comportamentos, as situações, inconscientemente a gente vai criando para que comprove aquela crença. Nossa, tá vendo? Eu sabia que ia acabar desse jeito. Por quê? Porque você mesma criou, você mesma cavou o buraco, né? Sem perceber. Então, assim, isso já não torna um relacionamento leve, porque lembra? São crenças inconscientes, você não tem consciência disso, são traumas, são feridas. Isso já não vai trazer um relacionamento leve. Cada uma tem a sua, cada pessoa que está envolvida nesse relacionamento tem os seus traumas, feridas, histórias, bagagens. E aí fica se vendendo algo que não existe na vida real. E as pessoas estão tão presas nisso que não estão mais se relacionando. Sim, é preferível morar sozinha, viver sozinho, porque não dá trabalho, né? Eu não preciso abrir mão daquilo que está na minha zona de conforto para poder me moldar ao outro. E o medo de perder a identidade, porque se você der um pouquinho, parece que vai perder a identidade. É uma mentira, né? É uma mentira. O ceder, né, não faz você desconstruir totalmente. E mesmo se você se desconstrói, né, perdendo, entre aspas, perdendo essa identidade, uma hora você vai achar sua identidade de novo. É Porque porque é ela vai viver com sua, você, não entende? tem jeito. E é a disponibilidade. A gente volta nesse ponto. A pessoa estar disponível para um relacionamento. E isso é consciente e inconsciente. Eu quero, estou dizendo que estou disponível, mas se os meus traumas, as minhas feridas me fazem uma pessoa indisponível, eu vou cavar situações, eu vou colocar histórias, eu vou colocar coisas na minha cabeça, criar situações, às vezes, na minha cabeça de que a pessoa está pensando, que a pessoa está fazendo, que a pessoa está dizendo, e não tá, são só coisas da sua cabeça. Só que você não fala, você não comunica, você não dá a chance da pessoa se explicar, simplesmente desiste, você simplesmente vai embora, você simplesmente não dá a oportunidade do outro dizer o que está acontecendo na cabeça dele também. E aí você está se desgastando, você está se fechando mais uma vez, se bloqueando sem entender, sem perceber. Mas você sabe que eu fiquei curiosa para saber o que que eles acharam, né? O relacionamento tem que ser leve, é leve, você só entra em relacionamento leve. Como que você tem feito na sua vida? Eu fico tão curiosa para saber, né? É bom saber esse feedback também, né? Qual é a visão de vocês? Sempre acharam isso, que relacionamento tinha que ser leve, que o relacionamento bom era leve, que o relacionamento perfeito, a pessoa perfeita, que também não existe, né? É leve. Não, e qual que era essa visão de vocês, né? E como que tá a visão de vocês? É até por isso que a gente está trazendo a comunidade no Desbloqueio Amor, para que vocês tenham essas dúvidas sanadas, para que vocês compartilhem as questões que estão acontecendo no dia a dia, para que vocês possam compartilhar, falar com a gente poder esclarecer, poder mostrar, direcionar, né? E o direcionamento não é o que vocês têm que fazer, são caminhos que vocês vão escolher, Possibilidades. possibilidades, porque a gente nunca vai dar, é isso que você tem que fazer, a gente mostra as possibilidades, os caminhos, tem vários caminhos para você trilhar. Qual deles você escolhe é uma decisão sua, né? E essa é a intenção da comunidade, para que vocês consigam, né, poder ter essa troca com a gente, poder entender um pouco melhor do que está acontecendo, os seus padrões, as repetições, o que está travando, o que está bloqueando aí em vocês. Espero que vocês estejam com a gente nessa comunidade, porque tem essas aulas semanais também, É né? aula semanal, ou no grupo, a gente vai estar ali trocando com vocês, vocês mandam mensagem, a gente vai respondendo. Tá o mais próximo possível para que a gente consiga sanar aí as dúvidas e dificuldades de vocês também. E cada vez a gente vai trazendo aqui um episódio diferente, trazendo
quais são as principais questões que dão esse start aqui para a gente, bem nas nossas pacientes também, de essas coisas que a gente vai criando ou que a gente vai vendo na internet, que são vendidas para nós como se fosse a solução, como se fosse o caminho, né? De relacionamento leve é assim, 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 a pessoa ideal é assim, assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o homem, a mulher tem que ser desse jeito, desse jeito. E a gente vai vendo que isso não é vida real, né? Então a gente quer desbloquear todas essas questões aí de vocês para que vocês tenham relacionamentos saudáveis, vida leve, gostosa, né? Que a gente pode ter. Não é que nunca vai ter problemas, é que é o olhar que a gente tem sobre as coisas que muda, né? A vida leve, o relacionamento leve não é não ter problemas. É você sair mais rápido Você sair mais rápido do problema, você mudar o olhar sobre o problema, entender que aquilo veio para construir, veio para te edificar, para te trazer algo que você precisa melhorar, e aí isso vai tornando a vida mais leve nesse sentido. E você sair do peso disso, né? Porque às vezes Uhum. você fica ali patinando, 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 e você fica pesado. Então é a gente trazer esse novo olhar para te tirar desse lugar de ficar patinando. Porque e sair do tormento, certo? Então é isso. Sejam bem-vindos ao próximo podcast e já compartilhem também com quem vocês conhecem para que a gente aumente cada vez mais a nossa comunidade do Desbloqueio Amor. Tchau,